A Peraí, mulher, quando ela era meio que. Travou? Não, não, então, só um negócio que eu achei curioso é que antigamente só o homem podia pedir o divórcio ou. Então, até certo tempo, ninguém podia pedir o divórcio. É, A isso aí gente eu tinha um sei. Eu desquite. lembro. A gente tinha um desquite. E daí, quando a gente teve o divórcio, era mais comum termos homens conseguindo se divorciar do que mulheres. Até Uhum. hoje, a gente tem mulheres que não conseguiram se divorciar ainda. Eu tenho uma mulher que está organizada no meu coletivo, que é a Anne. Uhum. Ela, há 30 anos, tenta se divorciar do marido. Pensa que quando ela se casou, ainda não existia a lei do divórcio, era só o desquite. Então ela tentou primeiro o desquite. Não conseguiu, porque o juiz dava um tempo para você pensar se você realmente queria ficar ou não com seu marido ou com a sua esposa. Com isso, Uhum. se ela conseguisse, ela seria uma mulher desquitada. Mas na época, ser desquitada era muito feio para a sociedade. Você era vista como uma mulher que não tinha valor, sabe? Porque Uhum. você deveria estar dentro de um casamento. Então, dessa maneira, as mulheres, mesmo que elas tivessem o direito de se divorciar, muitas ainda optavam por não se divorciar para não passar por essas situações. Mas os homens, eles já tinham essa possibilidade do desquite, e se eles quisessem se desquitar, era muito mais fácil do que se a mulher quisesse pedir esse desquite. Porque ele tinha muito mais Mas poder dentro do relacionamento do que a própria mulher. esse desquite em si, ele é o quê? Ele é tipo um divórcio, só Ele é que. um divórcio sem compromisso de bens, ele é só uma separação, assim, sabe, tipo, ele não é algo legal, de divisão de bens, digamos assim, que você tem os seus Ah, bens sim. e daí vai dividir certinho as coisas. Não, é só É, uma era separação, meio. só de não estar mais juntos, sabe. Ah, tá, só pra voltar, sei lá, Cara, no. Quando for no cartório aparecer que você tá solteiro, mas aí a separação de bens era foda-se, vocês se decidem e é isso. caraca. Exato, porque daí o divórcio, ele seria essa separação total, separação de bem, de propriedade, de caso tu tenha filho, também da guarda do filho. O desquite, ele já vai ser essa só separação mesmo, sem uma divisão igualitária nem nada, porque é só uma divisão do casal, não uma Hum. divisão legal do casal, digamos Uhum. assim, E de esse bens no desquite não geral. existe mais hoje, né? Hoje em dia não, hoje em dia é só o divórcio, porque daí Ah, foi tá. atualizado para o modelo de divórcio. Uhum. Mas antes era o desquite, que daí, no caso, nossas avós, bisavós chegaram a conhecer o desquite, que a galera era conhecida como desquitada. E daí é nessa primeira onda que vão surgir essas mulheres reivindicando por coisas básicas, sabe? Tipo, o direito de você poder se divorciar, escolher se quer ou não estar casada com uma pessoa, porque senão tu morria casado com alguém. Uhum. Tipo, você casava com uma pessoa, às vezes você não gostava do relacionamento, não tava feliz, nada. Tu ficava pro resto da vida com aquela pessoa. Às vezes você sofria violência doméstica, por exemplo, que antes não existia nem Lei Maria da Penha. Você tinha que ficar pro resto da vida com o seu agressor. Era bizarro. E No ela caso mudou, da moça. inclusive, né, a lei. Exato. Até a mudança da lei demorou muito tempo, porque naquela época, ali antes de 2006, que foi quando teve a Lei Maria da Penha, se você fosse denunciar uma violência doméstica, era grande chance do seu marido não ser preso, nem condenado por aquilo, porque poderia ser considerado uma lesão corporal, sim. Como se você simplesmente tivesse uma briga de bar ou uma briga do trânsito, e não, no caso, Meu uma violência Deus. doméstica, que a gente sabe que é muito mais pesado Uhum. Uhum. dentro de uma casa, né, de família e tudo mais. Então, nessa primeira onda, a gente vai ter bem os direitos civis básicos, inclusive o direito ao voto é um dos mais conhecidos, que é o das sufragistas.